Olá, terceiro ano! Tudo bem, gente? E então, fizeram o cartãozinho para a mamãe ou para a mulher mais importante da vida de vocês? Olha que legal! Parabéns, terceiro ano! Vamos lá, gente, começar a nossa aula falando com o Papai do Céu. Ele está ansioso para ouvir a sua voz. Aí onde você estiver, cruze suas mãozinhas e feche seus olhinhos que nós vamos falar com o Senhor, tá bom? Vamos lá? Querido Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esse dia, pela noite de sono, por ter nos guardado nossa família, guardado os nossos amiguinhos. Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor visite os hospitais e cure todos os dodóis. Pai, fica conosco em mais esse dia. Abençoa a nossa escola e todos os professores. Abençoa cada aluno em nome de Jesus. Amém. E quem lembra do nosso versículo do dia? Alguém lembra do versículo do dia? Vamos lá, dá pausa porque eu esqueci de pegar a chamadinha. Seu editor, por favor, corte aqui, viu? A gente vai dar continuidade a partir do versículo. Por favor. Vamos lá, terceiro ano, quem é que lembra do versículo da semana? A gente já falou ontem, né? Vamos retomar hoje, para na sexta-feira tá todo mundo craque, tá bom? Vamos lá? Essa semana nós estamos falando sobre Noé, né? E a nossa base bíblica, que é o versículo do dia, ele diz o seguinte: E fez Noé conforme a tudo que o Senhor ordenara. E fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. Gênesis 7:5. Olha, já vão copiando aí esse versículo para você poder condicionar melhor essa informação. E quando for na sexta-feira, ele está na ponta da sua língua, tá bom? E agora nós vamos para a hora mais legal, que eu quero ver se está todo mundo presente aqui na nossa sala virtual. Vamos lá para a chamadinha? Atenção que eu vou chamar o seu nome, hein? Ana Beatriz Cordeiro, Ana Beatriz Batista, você está aí, Ana? Arthur Leão de Oliveira, Caio César Almeida, Carla Andréa dos Santos, tudo bem, Carla? Carla Beatriz Dutra, Esther Ribeiro, Gabriel Henrique, olá Gabriel, Júlia Maria Gomes, Lara da Silva Martins, Letícia Penaforte, Lucas David de Andrade, Manuela Cruz Noronha, Pablo Christian de Oliveira, Pedro Davi Silva, Pedro Lucas Faria, Sofia de Souza, Vinícius Caleb Paiva, Wellington Farias e a nossa querida Radassa Thaís de Carvalho. Estão todos presentes? Olha que bacana! Então vamos lá para a nossa aula de hoje. A nossa primeira aula dessa terça-feira é de história. Já abra aí o seu livro, lembrando que nós estamos usando... Que livro mesmo, professor? Eu nem lembro mais. Ai, vou mostrar aqui para vocês. O nosso livro, tá bom? Do terceiro ano, módulo ou volume 1, tá? Da editora Conquista. É esse livro que nós estamos usando. E você vai abrir o seu livro lá no componente curricular de história, tá bom? Qual é a página, professora? Página 5, tá? Página 5, onde nós temos como o tema as primeiras moradias. Está aqui no nosso quadro, tá bom? História, página 5, as primeiras moradias. Como foi que surgiram as primeiras moradias? Como que elas eram construídas? De que forma elas eram feitas? E quem habitava nesses lugares, né? Vamos lá acompanhar nossa leitura aqui no nosso livro, na página 5, tá bom, terceiro ano? Deixa eu ler aqui um pouquinho para vocês. Nos primeiros tempos da humanidade, as pessoas não viviam em casas. Vala-me Cristo! Como assim, professora? As pessoas não viviam em casas? Viviam onde? Vamos já descobrir, tá bom? Elas se abrigavam em cavernas ou em tendas feitas com peles ou ossos de animais. Já pensou, gente?
naquela época, quando surgiram as primeiras moradias, que seria o lugar de proteção dessas pessoas, onde elas iriam se proteger do frio, elas iriam se proteger de animais ferozes, as casas eram construídas com peles de animais e ossos. Tinha que ser um animal bem grande, né, para poder construir uma casa. Ou elas poderiam também morar em cavernas, né? Tem um desenho, não sei se vocês já assistiram, que eles moram em uma caverna e ela representa bem o que a gente está estudando agora. Que naquela época não existia aquela casa bonitinha, como a sua casa, ou aquele apartamento bem bacana, não existia. Então, as primeiras casas que existiram, elas foram feitas eram feitas nas cavernas e eram feitas através de pele de animais e de ossos, né? Vamos continuar a ler aqui nosso material. Corta aqui, seu moço, que eu me perdi. Corta! Meu Deus, essa professora tá demais. Então, as pessoas se abrigavam em cavernas ou em tendas feitas por peles ou ossos de animais. Esses locais serviam para os seres humanos se protegerem do frio, do sol, do vento e de animais ferozes, como a professora já havia falado. Com o tempo, muitas pessoas deixavam de viver em abrigos provisórios, que eram esses abrigos que eram construídos provisoriamente, não era nada fixo, e passavam a criar suas próprias moradias fixas, tá? As pessoas perceberam que se construíssem suas moradias próximas umas das outras, elas poderiam se ajudar. Assim, surgiram as primeiras aldeias. Foi quando eles tiveram noção de que habitar um próximo do outro e fazer aquela casa fixa onde eles iriam morar constantemente, e ali eles poderiam estar se ajudando, um ajudava o outro. E dessa forma foi que surgiram as primeiras aldeias, né? As primeiras vilas, tá bom? Olha o que diz o seguinte. Corta. Meu Deus, tô toda perdida na leitura. Corta aqui, seu moço. Hoje o senhor vai ficar brava comigo, tá bom? Mas corte aí, tá? Vamos lá. Nas aldeias, as pessoas estavam mais seguras contra o ataque de animais ou de grupos rivais. As tarefas de plantar, de colher e de criar animais podiam ser divididas entre os moradores da aldeia. Olha que bacana, né? Também havia pessoas que se dedicavam ao artesanato, produzir objetos de madeira, de palha, de barro, como cestos ou potes. E em vários lugares, eles tinham essas atividades como uma forma de sobrevivência. Eles construíam aqueles vasos de cerâmica que são feitos com barro. Outros ficavam responsáveis por caçar. Então, cada grupo de pessoas tinha uma responsabilidade. Outro ficava responsável por plantar, pelo plantio, porque enquanto um estava caçando, o outro estava plantando, o outro estava fazendo os vasos de cerâmicas. Então, o trabalho que eles faziam era para uns ajudar os outros. E é assim que a gente tem que ser, né, criança? Ajudar o papai, a mamãe em casa também, né? Dar aquela focinha, arrumar o seu quarto, arrumar a sua cama, tá bom? Mas nós temos aqui uma atividade bem bacana. Essa atividade já acabou, professora? Não, tem mais, tá? Essa atividade aqui da página 6, o que você vai fazer, tá bom? Você vai observar a representação, eu vou ler aqui para vocês. Observe esta representação de como era a vida nas primeiras aldeias e indique com as palavras que estão no quadro a seguir a atividade realizada por cada um. Lembra que a professora falou que cada pessoa ficava responsável em fazer uma tarefa, fazer uma atividade? Você vai ver as palavras que estão aqui nesse quadrado, tá? Nesse retângulo. E vai encaixar em cada atividade que cada pessoa está desenvolvendo conforme a imagem que você está vendo aí no seu livro, na página 6, tá bom? Tem gente que está pescando, tem a criação de animais, tem a agricultura, tem a caça, tem a produção de tecido, tem a produção de cerâmica. Então, você vai observar, vai ver
quais são as pessoas que estão fazendo o quê, e nesses espacinhos que tem aqui, no decorrer da imagem, você vai colocar a sua escrita. Ah, esse aqui está pescando. Ah, esse outro está produzindo a cerâmica. Ah, o outro está produzindo tecido. Você vai verificar quem é que está fazendo a atividade e vai escrever no quadradinho, tá bom? E na sequência, nós temos aqui, as cidades são criadas. As cidades são criadas aqui na página 7 do seu livro, tá bom, terceiro ano? E olha como as cidades surgiram. A gente já viu as primeiras moradias, como foram quando começou tudo, né? Que eram feitos de pele, de animais, de ossos. Aí depois eles começaram a não mais usar essas moradias improvisadas, que eram provisórias, elas já passaram a utilizar umas moradias mais fixas, onde surgiram as vilas, né? E dessas vilas, mais tarde, foram surgindo as cidades. E como é que elas foram criadas? Qual local que eles escolhiam para criar essas cidades? Então, como diz aqui no nosso livro, acompanha aí na página 7, tá bom? Diz o seguinte: as primeiras aldeias eram construídas próximos de rios ou lagos, porque a água era muito importante para o consumo das pessoas, para preparar alimento, para a irrigação das plantas, a criação de animais e também para transportar as pessoas, né, através de dentro das canoas, das embarcações que circulavam no rio. Percebam aqui nessa imagem, que vocês têm aí no livro de vocês, percebam que aqui nós temos um grande rio. Essa imagem está retratando a figura do Egito. Tinha o rio Nilo e na beira do rio Nilo foi construído uma vila. Por quê? Como tinha água, ficava muito fácil para fazer a irrigação das plantas, como fala no nosso texto. Ficava fácil para transportar as pessoas nas canoas, estão vendo aqui nos barquinhos. Ficava mais fácil para levar água para casa. E assim, na beira do rio Nilo, foi criada a primeira vila, né? E o que você vai ver aqui na próxima página, na página 8. As cidades, elas se dividem. Depois que formaram as aldeias, aí foram criando as cidades, e cada cidade, ela traz uma cultura diferente, porque ela traz ali a cultura do seu povo. E através da cultura do seu povo, eles criam, como é que eu posso te falar? Uma arquitetura diferente. Cada local, se você perceber, tem um tipo de arquitetura, tem um tipo de construção, porque ali é representado pela história daquele povo, pela cultura do povo que habita ali, naquele local, tá bom? Você vai fazer a leitura desse pequeno texto da página 8, tá bom, terceiro ano? E na sequência, você vai ter aqui a atividade. Essa atividade aqui é muito bacana, gente. Sabe por quê? Você vai lá no seu material complementar, que eu vou te mostrar. Você vai recortar os tipos de moradias, tá? Quais são as moradias que são feitas de madeira? Esses são os tipos de moradia que você vai recortar e vai fazer a sua atividade aqui da página 9. Tá bom? Você vai ver quais são as moradias que são feitas de tijolo, quais são as moradias que são feitas de palafita. O que seria uma palafita, né? São aquelas casas que são construídas dentro da água, tá bom? Mas aí você vai relacionar com a imagem que está aqui no seu material complementar, tá bom, terceiro ano? Aí você vai recortar e vai ver qual o tipo de moradia que se encaixa em cada um e colar corretamente. Professora, eu estou em dúvida, eu não sei o que é casa, tá bem aqui, ó, casa de turfa. Vai lá no Google, aí tu pesquisa, tá bom? Para você ver a imagem correta, tá? Na sequência, nós temos ainda a atividade na página 10, na página 11, tá, gente? Então, a atividade de história, ela vai se estender até a página 11 do nosso livro, tá? Ela começa lá na página 6, a sua primeira atividade é da página 6, aí você vai fazer a leitura de um pequeno texto, que é As Cidades São Criadas, aí você vai na sequência, página 9, 10 e 11. Eu estarei aguardando as fotos que vocês vão enviar no meu PV para correção, tá bom, terceiro ano? Essa é a nossa atividade de história, contando um pouco de como é
feito as cidades, de toda a formação das vilas, de como começou as primeiras moradias até a divisão de cada cidade, como é a arquitetura de cada cidade. Cada povo tem a sua cultura, a sua história, e isso reflete na sua construção, tá bom? Então você vai lá no seu livro e vai fazer a sua atividade, tá? Eu espero as devolutivas, terceiro ano. Vamos lá continuar a nossa aula de hoje, terça-feira, né? Vamos agora abrir o nosso livro na disciplina de matemática. E nós vamos abrir aqui na nossa página 28, onde nós vamos falar sobre os números pares e os números ímpares. Eu sei que vocês já viram isso lá na revisão, mas a gente vai agora acrescentar um pouco mais, porque vai vir com um pouquinho mais de detalhes, de riqueza na observação desses números, tá bom? Então, como nós já vimos lá na nossa revisão, que nós já conhecemos quais são os números naturais, que ele começa onde? Do 0, aí vem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, né, gente? A gente coloca o pontinho porque segue aí infinitamente. Desses números que nós conhecemos, nós separamos os números ímpares e os números pares, certo? Quais são os números ímpares? Não, vamos começar pelos pares, que é o que está na ordem, né, professora? Não vá atropelar o negócio aí. Quem são os números pares? É o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. Esses são os pares, vocês já conhecem, né? E os números ímpares? Os 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Aqui no nosso livro, ele diz o seguinte, que a professora, ela fez o quê? Abram aí na página 28, tá, gente? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Página 28, nosso livro de matemática, tá bom? A professora propôs aos alunos um jogo cujo objetivo era formar números pares e ímpares. Aí ela divide a classe em duas equipes, mas como a gente não está na classe de aula, a gente não está na sala, na escola, eu vou fazer aqui os dois, que é para vocês verem e poder assimilar melhor na hora de responder as questões, tá bom? Então ela fez duas equipes e pediu que as equipes, uma ficou responsável em formar números ímpares e a outra equipe em números pares. Aí nós vamos formar esse número conforme está no nosso livro, onde ela já traz aqui pra gente os primeiros números, alguns números aleatórios, e daqui nós vamos formar números pares, tá bom? Por exemplo, nós temos aqui 1, 2 e 8. Aí eu vou trazer o meu primeiro número par. Quem é meu primeiro número par? O 0. Se nós contarmos de trás para frente 3 ordens, né? Vocês lembram que a gente já falou muito isso, contar sempre da nossa esquerda para a direita, 3 casinhas ou 3 ordens. Então, como vocês sabem, a gente sempre conta de trás para frente 3 ordens, 3 casinhas, tá bom? Aqui, olha, 1, 2, 3, a gente dá o nosso pontinho. Nós acrescentamos o 0, que é o nosso primeiro número par. E qual foi o número que nós formamos? 1280. Percebam que os 3 primeiros números, eles são iguais, tanto aqui no ímpar como no par, mas a gente vai formar números diferentes, tá bom? Aí nós vamos para o nosso segundo número. Quem é o nosso segundo número par? Quem é? É o 2, muito bem. Mas, professora, eu estou vendo o 1, ele está bem aqui, ele é ímpar. Ele está circulado aqui como número ímpar. Mas a gente não está vendo o nosso número em forma decomposta. A gente vai observar sempre o nosso final, sempre aqui pela nossa unidade, tá bom? É através da nossa unidade que nós vamos identificar se ele é ímpar ou se ele é par. Tá bom, terceiro ano? Então, nós já formamos outro número. Nós vamos contar da nossa unidade até a nossa centena, olha lá. 1, 2, 3, pontinho. Qual foi o segundo número que nós formamos?
1.282. Viu que já está diferente? Vamos para a terceira opção. Vamos lá. Quem é o nosso terceiro número par? Olha, é o 4. Vamos colocar o 4 aqui, ó. Conta da unidade, 3 casinhas. 1, 2, 3. Unidade, decena e centena. Aí eu tenho agora 1.284. E nós temos mais um número aqui, que é o nosso número par depois do 4. É o número 6, né, gente? Contando de trás para frente, dá o nosso pontinho, 1.286. E o nosso último número par é quem? O 8, né? Vamos acrescentar aqui o 8. Conta 3 casinhas e dá o pontinho. Qual foi o número que nós formamos? 1.288. Esse número é par, porque a unidade dele, ela termina em par. Viu aqui que a gente passou o tracinho em todos os números pares? Né? Agora nós vamos para os números ímpares, que são os que eu circulei. Qual é o nosso primeiro número ímpar? Nós vamos acrescentar aqui, é o 1. Contando de trás para frente, nós temos aqui, contando 3 casinhas, nós temos 1.281. Tá igual ao primeiro número par? Não, já mudou, né, gente? Porque a nossa unidade é 1 e nós sabemos que o número 1 ele é um número ímpar. Aí você vai dando sequência, né? Aqui eu vou acrescentar o número 3, colocando o pontinho, vai ficar 1.283, que está diferente de 1.282, porque aqui a unidade é 3 e o 3 ele é um número ímpar. Aqui na próxima, depois do 3, qual é o próximo número ímpar? É o número 5. Vai ficar o quê? 1.285. E o próximo, número 7, se nós colocarmos o pontinho, vai ficar 1.287. E por último, o 9. Se nós colocarmos o pontinho na terceira casinha, vai ficar 1.289. Então, relembrando, quem são os nossos números ímpares e quem são os nossos números pares? Deixa eu colocar aqui para vocês, destacando. Os números pares, 0, 2, 4, 6 e 8, né? Depois a gente vai criando outros números, tá? E os números ímpares? Os números ímpares são 1, 3, 5, 7 e 9. E depois ele dá sequência, tá bom? A nossa atividade, ela está bem bacana, gente, bem pouquinho. Graças a Deus, professora, a senhora não passou 10 páginas que nem foi na última aula de matemática. Gente, a professora não é malévola, tá? É só pra gente ir treinando e condicionando melhor, porque quanto mais a gente faz, mais a gente aprende, né? Então, nessa atividade dos números pares, para compensar aquela que foi muita atividade na aula passada, na aula de ontem, essa aqui só são 2 páginas. Olha, que bom, né? Por que 2 páginas, professora? A senhora quer alguma coisa a mais, né? Quero mesmo. Eu quero que vocês estudem a tabuada, tá bom? Mas qual, professora? Eu quero que você estude a tabuada de adição, de subtração e logo mais na frente a gente já vai pegar a nossa tabuada de multiplicação. Mas por enquanto você vai se dedicar à sua tabuada de adição e subtração, tá bom? Então, a nossa tarefa de hoje é aqui na página 29 e aqui na página 30. Só isso, bem pouquinho, porque eu quero que vocês tenham tempo para estudar a tabuada, tá bom, terceiro ano? Então, qualquer dúvida no enunciado de alguma questão, pede para o papai e para a mamãe fazer a foto e perguntar da professora lá no PV, porque eu estarei aqui para ajudar vocês, tá bom, gente? Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tchau, terceiro ano.